Boa noite, a paz do Senhor Jesus, uma alegria ter você aqui conosco, nesse domingo e no próximo domingo, nós não teremos o nosso encontro presencial, estamos apenas tendo uma devocional de maneira virtual. Hoje nós teremos o pastor Dito, daqui a pouco, deixando uma palavra para você. Pause para continuar, pause para seguir em frente. Então, que Deus venha falar ao seu coração. No próximo domingo eu estarei ministrando uma palavra também ao seu coração. Estamos na reta final desse ano de 2021, acredito que você esteja aí reunido com seus familiares, e a gente quer aproveitar essa oportunidade para orar com você, deixar uma palavra contigo. Então eu gostaria de ler a palavra de Deus nesse instante, Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10, nos diz assim: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder, vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam-se toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis. Depois de terem feito tudo, assim mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito, em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Muito bem, querido, nós queremos orar para iniciarmos este momento devocional. Nós sabemos que Jesus ele não nasceu no dia 25, mas essa data é uma data reflexiva. Então aproveite que você está aí com a sua família, para orar junto, para buscar junto a Deus com a sua família, para que você seja abençoado nesse domingo, nessa hora, para a honra e glória do nome do Senhor. Eu vou aproveitar e vou orar também para você que é dizimista, para você que é ofertante. Então você pode contribuir, os dados estarão aqui, aparecendo os dados da conta da igreja. Então você pode fazer a sua última oferta do ano, o seu último dízimo do ano. Então você pode fazer isso agora, daqui a pouquinho, quando o grupo estiver cantando, você poderá fazer em nome do Senhor Jesus. Então feche os olhos aí, eu queria orar com você. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Deus de amor e bondade, estamos reunidos nesta noite, ainda que de maneira virtual. A tua igreja se reúne, cada um à sua casa, cada um no seu local, para que juntos possamos celebrar, exaltar e glorificar o teu santo nome. Deus, eu peço a tua bênção sobre este irmão, sobre esta irmã que nos acompanha nessa devocional. Eu peço que o Senhor seja sobre a história desta família. Muitas famílias estão reunidas agora, que a tua bênção alcance cada uma delas. Senhor, como ministro do teu evangelho, eu oro agora, Senhor, pela vida profissional, pela vida financeira dos teus filhos. Estamos no último culto, Senhor, no último momento reunidos como igreja. Por isso abençoe os dizimistas, abençoe os ofertantes que contribuíram ao longo deste ano para a manutenção desta obra, aqueles que irão ainda contribuir mais uma vez, aqueles que irão, Senhor, fazer a sua oferta, o seu dízimo nesta hora. Eu peço a ti, abençoe, prospere, dê, Senhor, este fim de ano abençoado e prepara um ano novo repleto das tuas bênçãos. Deus de poder e glória, eu peço, Senhor, a tua bênção nesta hora, em o nome do Senhor Jesus.
Muito bem, querido, vamos louvar a Deus, vamos adorar o Senhor neste momento com o nosso grupo de música, e logo após dessas canções nós ouviremos uma reflexão pelo pastor Dito, que será uma bênção para a tua vida, para a tua casa, em nome de Jesus. Vamos juntos adorar o Senhor. Nesses dias de desespero, incerteza e medo, em uma salvação eu creio, creio em ti, creio em ti. Quando tudo está escuro, você me ajuda a ver que é somente uma certeza. Creio em ti, creio em ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo, em que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. Creio em ti. Que nossa fé não sejam hinos, apenas notas em canções, e mesmo em tentações e fraco, creio em ti, creio em ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo, em que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. O perdido encontra perdão, pois agora aqui o amor venceu e a igreja viva este amor. Creio em ti, creio em ti, e as cadeias não prevaleceram, pois o véu rasgou e veio ao chão. Seu amor não voltará em vão. Creio em ti, creio em ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo, em que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo, em que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve vai, em breve voltará. Sim, Ele
Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono dos céus. Digna Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se
Eu cumprimento os amados irmãos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estou muito feliz por mais uma vez ter o privilégio de estar aqui ministrando a palavra do Senhor nosso Deus. E nós cremos na graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo em nossas vidas. Também cumprimentamos a todos os amados irmãos que estão online e acompanhando este culto. Estamos aí participando desta série de mensagens da igreja sobre pause. Hoje eu vou estar falando sobre pause para seguir em frente. É um tema interessante, irá provocar grande reflexão pessoal e individual em cada um de nós. Esse tema, ele nos leva a fazer uma introspecção interna, né, em cada um de nós, e averiguar se estamos bem, se precisamos de fazer uma pausa para reavaliação, para fortalecimento, para checarmos se tudo está bem, para conseguirmos seguir em frente. É muito importante que cada um de nós consigamos fazer uma análise pessoal da nossa vida, dos sonhos, objetivos, dos projetos que nós temos, para conseguirmos ter êxito em toda a nossa trajetória. Queridos, eu quero, antes de tudo, antes de entrar no mérito da mensagem, dizer o seguinte: é preciso entender que o ser humano, ele é um ser total. Quando Deus sopra o fôlego de vida naquele boneco, ele torna-se alma vivente. Só que nós temos um corpo como vida física, vida natural, nós temos a nossa alma como vida emocional, e nós temos a parte espiritual da nossa vida, ou o nosso espírito. Então é preciso fazer uma avaliação, para ver como está a nossa vida natural, a nossa vida espiritual e a nossa vida emocional. O ideal é que haja uma harmonia entre toda essa constituição que está em nós, entre a vida natural, entre a vida emocional. Quando isso acontece, atingimos a plenitude do ser criado por Deus. Quando não acontece, então adoecemos, falhamos e até morremos. Então, assim, entenda, nós precisamos averiguar como está a nossa vida natural, como está também a nossa vida espiritual e como está a nossa vida emocional. Se conseguirmos harmonizar, fazer uma sintonia, para que todas essas três constituições que nos tornam pleno, estejam caminhando juntas, em plena satisfação, com certeza teremos êxito para continuar e alcançar nossos objetivos e nossos sonhos. A vida tornar-se-á prazerosa, abençoada e com consequências maravilhosas em nossa vida. Falando um pouco sobre a vida natural. A vida natural, ela é um pouco mais fácil, né? Porque é comum, é uma vida que todo mundo tem, percebe-se mais facilmente e cuida-se um pouco melhor dela do que das outras, da emocional e da espiritual. A vida pessoal, ela tem a vida natural, ela tem a vida pessoal, a vida conjugal, a vida familiar e a vida profissional. Também tem a vida cultural. Existem outros parâmetros também da vida natural, mas eu quero frisar apenas esses aí. Em todos eles, o comum é a vida física. Então, assim, nós precisamos entender que a nossa vida física, ela precisa estar bem. Eu passo a existir, eu cresço e aconteço, e passo a fazer parte da sociedade. E eu preciso avaliar se a minha vida física, ela está bem, ela está saudável, ela está me proporcionando uma satisfação de vida,
para que eu consiga continuar. Muitas vezes, se eu não fizer uma pausa para avaliação, para constatação, eu não vou conseguir checar se tudo está bem com a minha vida. Então, assim, quando eu faço uma pausa, eu começo a observar como está a minha vida. Em todas elas, necessitamos de uma pausa para descansar, reabastecer as energias, checar os objetivos e depois continuar a vida. Então, assim, eu faço uma introspecção, eu olho para dentro, eu observo o meu ser, meus sentimentos, para constatar se eu estou realmente com a vida acontecendo dentro da sua normalidade, se não está precisando de fazer algum reparo, algum descanso, algum fortalecimento, ou passar a ter alguns cuidados para cuidar melhor do meu corpo. A vida espiritual, ela é uma realidade também no ser humano. A grande maioria só vive a parte física e a parte emocional, mas nós temos a vida espiritual, que precisa ser cuidada, precisa ser observada, precisa ser zelada. Quando nós não temos uma vida espiritual condizente, prejudicamos tanto a vida física quanto a vida emocional. Então, assim, o Evangelho do Senhor Jesus nos aconselha a termos práticas espirituais, para que a nossa vida espiritual, ela corrobore, ela aconteça, né, ela compartilhe também com a vida emocional, ou seja, contribua para que vida emocional e vida física aconteçam na sua plenitude. O livro de Timóteo, 1 Timóteo 6, a partir do versículo 4 até o 16, traz ali uma base apenas, né? Existem outros textos bíblicos, existem outras formas, outras informações bíblicas, onde acrescentam outras práticas a mais da vida espiritual. Mas aqui no livro de 1 Timóteo 6, o apóstolo Paulo, quando ele está instruindo ali a Timóteo, ele passa uma série de recomendações que nós aprendemos e praticamos, como leitura bíblica, como oração, como jejum, enfim, evangelismo. Temos uma vida espiritual ativa, e isso contribui muito para que na plenitude da vida ela aconteça em harmonia com a vida natural e com a vida espiritual. Tanto quanto a vida natural e a vida espiritual sofrem desgastes, sofrem cansaço. Ninguém consegue iniciar a vida e tocar esta vida até a morte, ou até que o Senhor Jesus venha, sem uma pausa, para vários motivos. No caso de hoje, eu estou falando uma pausa para você reavaliar e para você continuar, para você seguir em frente. Todos nós necessitamos de pausar, dar uma parada, analisar, avaliar se estamos bem, aonde precisamos recuperar, tratar, fortalecer, para conseguirmos tocar a vida, mas tocar a vida bem. Não é só tocar a vida. A vida espiritual, ela não é diferente. Precisamos de uma pausa pelos mesmos motivos da vida física natural, acrescentando o fortalecimento espiritual através das práticas contidas no Evangelho do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, assim, vivemos de forma natural, vivemos de forma espiritual, as duas precisam ser somadas, e a soma dessas duas vidas vai contribuir para a vida emocional. No livro de Mateus, capítulo 11, dos versículos 25 até o versículo 30, Jesus, ele faz uma menção aí da nossa vida emocional. Ele está falando da vida espiritual, mas ele frisa ali um acontecimento emocional. Diz ali o texto:
Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Quando ele cita descanso para as nossas almas, ele está dizendo que nós temos uma vida emocional, uma vida sentimental, que muitas vezes o cansaço da vida natural, o cansaço da vida espiritual, afeta a vida emocional. Sentimos um peso, sentimos uma pressão, sentimos complicações, e são nesses momentos que o nosso corpo dá sinais de que é necessário uma pausa para descansar, uma pausa para reabastecer, uma pausa para se fortalecer, uma pausa para você checar os sonhos, os objetivos, o que precisa ser tratado, consertado, suprido, relaxar, para que você consiga depois continuar a vida, com a vida natural, a vida espiritual e também a vida emocional em harmonia, com tranquilidade, com paz, com satisfação, para que a vida aconteça na sua plenitude. Quando o ser humano não dá uma pausa, ou para avaliar como está a vida natural, ou para avaliar como está a sua vida espiritual, ele vai acabar prejudicando a plenitude do seu ser. E não vai adiantar ele querer forçar a barra, continuar a vida, sem fazer essa pausa, porque ele vai começar a errar no seu alvo, a errar nos seus objetivos, nos seus sonhos, vai começar a falhar com a sociedade, a falhar com a igreja, a falhar com a família, a falhar com o seu cônjuge, a falhar profissionalmente, ele vai falhar na vida cultural, enfim, as falhas começarão a cair como uma avalanche, né? Como uma grande montanha rolando sobre a sua vida, sufocando. Quando se percebe isso, e você faz a pausa, você evita ser soterrado, você evita ter uma parada forçada. Então, é muito bom termos a consciência de entender que somos limitados, somos mortais, temos necessidade de pausas, de auxílio, de ajuda, de comparação, de cooperação, precisamos descansar, reabastecer as energias natural, espiritual, estamos em paz com Deus, em paz com o Espírito Santo, e aí sim, com a vida renovada, com a vida plena, restaurada, podemos seguir adiante. A pausa é extremamente necessária para o bom funcionamento de todo o nosso ser, ou seja, nela constatamos se está tudo bem com a vida natural, emocional e espiritual. Pode ser que você precise fazer alguns ajustes em uma ou em todas elas. O assunto, ele é amplo, ele é vasto, e nós queremos apenas aqui dar um incentivo, né? Apenas aqui trazer a motivação para que todos aqueles que ouvirem essa mensagem possam se autoavaliar, possam fazer a sua introspecção, olhar para si, olhar para a sua mente, olhar para o seu interior, olhar para o seu físico e constatar o que ele precisa fazer e o que ele não precisa fazer. Após essa avaliação, devemos proceder com algumas reparações. A reparação do nosso ser deve ser feita o mais rápido possível, para se evitar uma qualidade de vida ruim, ou até não ter desejo de viver mais. O pior é quando a pessoa não admite que precisa de uma pausa. Ou seja, quando queremos forçar a barra, apesar de alguns sinais naturais, apesar de alguns sinais espirituais, apesar de alguns sinais emocionais,
Eu não quero admitir que eu preciso parar. Eu não quero admitir que sou limitado. Eu não quero admitir que preciso reavaliar, que preciso me reabastecer, que preciso reconsiderar algumas coisas para tocar a vida. Eu acabo piorando a minha vida. Vou ter uma vida sem qualidade. E se eu continuar forçando, eu vou começar a ter um desejo de não ter prazer na vida, de não querer viver mais, de não querer estar na sociedade, de não querer estar no culto, de não me preocupar mais com a vida profissional, com a vida financeira, de não me preocupar mais com a minha vida cultural, não me aprimorar, não fazer nenhuma atualização profissional. Nós vivemos em uma sociedade que constantemente se evolui e não para de evoluir. E nós precisamos estar bem informados, atualizados. E a busca insana, muitas vezes, por uma atualização, pode provocar danos na minha vida natural, ou na minha vida espiritual, ou até mesmo na minha vida emocional. Após essa avaliação, pensando em uma reparação, constatando que eu preciso reavaliar alguns conceitos, constatando que eu preciso me abastecer mais de Jesus, mais do Espírito Santo, mais do Evangelho, mais da paz de Deus na minha alma, no meu espírito. Constatando isso, eu preciso, de forma separada, proceder com as devidas reparações, para que a vida volte na sua plenitude normal. Então, por exemplo, reparando a vida natural, quando constatamos que o nosso físico, pode ser a fome, pode ser a sede, ou a nossa vida relacional, pode ser a amizade, ou a nossa vida financeira, pode ser complicações financeiras, o dinheiro curto, ou a minha vida intelectual, ou seja, não estou conseguindo acompanhar a atualização da evolução do mundo. Quando eu constato isso, e entendo que preciso de uma pausa, basta suprir o que constatei, e esse suprimento ele é mais fácil, porque os sintomas são imediatos, né? Por exemplo, se eu tenho fome ou sede, o meu físico sente isso de forma imediata. E aí eu vou, de forma imediata, proceder em suprir a minha vida física, a minha alimentação, ou tomar água, para que a minha vida física se recupere e volte na sua função natural. Então, é até um pouco mais fácil, apesar de, com algumas exceções, ter pessoas que não conseguem perceber quando ele está tendo debilidades na sua vida natural, demora muito e até adquirem doenças por causa disso. Só que assim, os sintomas de algo errado na vida natural são imediatos, são reais e instantâneos. E geralmente se faz um suprimento também instantâneo e resolve o caso. Partindo agora para constatações de debilidades na vida espiritual e na vida emocional. Eles não são iguais às constatações da vida natural, porque as consequências de debilidade na vida emocional e espiritual são a longo prazo e com sintomas complexos e de altíssima resistência às reais soluções. Geralmente, quando constatamos a necessidade de pausa na vida espiritual para o fortalecimento, o remédio seria leitura bíblica, oração, jejum e, acima de tudo, uma busca por mais do Espírito Santo em nossas vidas, para que as nossas carências espirituais sejam supridas e o nosso ser
resiste muito a isso. Ou seja, na vida natural, eu tenho sintomas imediatos, reais, e são mais fáceis de serem resolvidos. Na vida emocional e na vida espiritual, eles não são rápidos, não são imediatos, não são fáceis, muitas vezes postergamos, né? Não, já me alimentei, já dormi, já bebi, eu estou bem e eu vou tentar tocar minha vida a todo vapor. E aí eu vou sentir que vou falhar lá na frente, porque só reparei a vida natural, não reparei a vida espiritual e nem reparei a vida emocional. Então, consequentemente, eu vou cometer falhas, vou cometer erros e as consequências serão terríveis. O ser humano geralmente resiste às soluções espirituais. Nós vivemos numa sociedade onde a vida espiritual, ela é diminuída, ela é menos praticada. A vida natural toma muito do nosso tempo, preenche muito espaço em nossa vida, e nós tiramos o espaço da vida espiritual e da vida emocional, e tentamos tocar a vida como se só fôssemos constituídos de vida natural. E aí, erros, problemas, fatalmente vão acontecer em nossa vida. Quando a vida natural e a vida espiritual estão bem, a vida emocional vai bem. Quando a vida natural e a vida espiritual não estão bem, a vida emocional também não vai bem, porque a vida emocional está ligada diretamente às consequências da vida natural e da vida espiritual. As três precisam estar em harmonia, em sintonia, sendo reparadas, supridas. As três necessitam de pausa para reavaliar, pausa para reabastecer, pausa para se atualizar, pausa para checar os objetivos, pausa para se sentir bem, para poder continuar a vida. Quando as pausas da vida natural e espiritual são feitas, a vida emocional não sofrerá tantos danos. Guarde bem esse conceito. É comum, às vezes, encontrarmos uma pessoa bem naturalmente, fisicamente, mas se ela não estiver bem espiritualmente, ela terá problemas emocionais, sentimentais. A sua alma não vai estar em paz, né? O seu interior, o seu ser interior não vai estar bem. A pessoa não vai se sentir bem consigo mesma, vai se sentir insatisfeita. Então, queridos, é muito importante essa avaliação, essa sinceridade, né, esta autossinceridade, eu olhar para mim mesmo e dizer assim, e reconhecer, né, que eu preciso fazer pausas. Se eu quero continuar a vida, se eu quero tocar a vida, se eu quero seguir em frente, eu preciso reconhecer que eu preciso de pausas, eu preciso parar, vez ou outra. Eu preciso avaliar a minha vida natural, a minha vida espiritual, a minha vida emocional, vez ou outra, e colocar tudo em harmonia, e me fortalecer para que eu consiga atingir os sonhos e os objetivos. Concluímos, portanto, que para a continuação da vida, a pausa é fundamental. Pois somos limitados, mortais, e vivemos em um mundo sob constantes ataques que abalam todo o nosso ser. No livro de 2 Timóteo 3, a palavra ali diz o seguinte, que nós iríamos atingir tempos trabalhosos, tempos difíceis, né? Tempos de aflições. O próprio Senhor Jesus, no livro de João 16, ele diz o seguinte, olha, no mundo tereis aflições. No livro de Mateus 24, ele nos prepara para grandes sinais que iriam abalar a terra, abalar a estrutura da vida, abalar a vida familiar, abalar a vida espiritual, abalar a igreja.
Nós vivemos diante de uma grande expectação de que grandes profecias bíblicas estão se cumprindo, e o Senhor Jesus cita algumas no livro de Mateus 24, e lá ele diz, são só os princípios de dores, e ali coisas terríveis são faladas, são previstas, são pregadas profeticamente, e nós vemos muitas delas acontecendo em nossos dias. Isso traz uma pressão, isso traz um embate muito difícil, né? E nós precisamos estar atento a isso, cercados. É por isso que no texto inicial que o pastor Auriedno leu aqui, eu cito lá o livro de Efésios 6, onde o próprio apóstolo Paulo, ele diz o seguinte, olha, no demais, quer dizer, além de se converter, além de se batizar, além de você estar firme na igreja, além de você ter uma vida espiritual, além do mais, se fortaleça ainda mais no Senhor Jesus e na força do seu poder, porque a nossa luta não é só aqui na vida natural, ou na vida emocional, a nossa luta principal é na vida espiritual. Existe uma vida espiritual, uma guerra espiritual que acontece 24 horas por dia em nossas vidas, e nós precisamos estar ali atentos, abastecidos, nos precaver com uma vida espiritual a mais. Segundo Timóteo 3, diz que esses tempos seriam tão trabalhosos, tão difíceis, que as pessoas iriam se voltar umas contra as outras, e muitas vezes, nós próprios somos o vilão da própria vida, quando eu não atento para isso, quando eu não valorizo a informação bíblica, quando eu não acompanho a informação bíblica, eu deixo de lado, eu deixo para depois, eu cometo um erro terrível, porque eu deixo de me preparar, de me abastecer, né, desse antídoto, que o Evangelho, que o Espírito Santo, que o nome de Jesus, que o sangue de Jesus traz para as nossas vidas. Então, queridos, acima de tudo, que possamos orar mais, ler mais a palavra de Deus, jejuar mais, e acima de tudo, não é só cansar com leitura, cansar com oração, cansar-se com jejum, mas principalmente ter a certeza da presença do Espírito Santo em nossas vidas. O Senhor Jesus, quando foi ascenso aos céus, ele afirmou e também prometeu que nós não iríamos ficar sozinhos, que nós teríamos um outro Consolador. Então, quando eu sou lavado pelo sangue do Cordeiro, eu me torno templo do Espírito Santo. Quando Jesus foi ascenso aos céus, o Consolador desceu e habita em nós, habita em mim, habita em você, e o Espírito Santo nos ajuda a ter um controle da vida natural, da vida espiritual e da vida emocional. Que todos que ouvirem essa mensagem, aqui no mês de dezembro, geralmente no final de ano, muitas festas, né? As pessoas querem renovar a sua casa, querem pintar a casa, querem renovar o guarda-roupa, querem renovar os calçados, querem renovar os aparelhos elétricos e eletrônicos da sua casa, querem se preparar para um ano novo, um ano com mais prosperidade, um ano com mais sonhos, um ano com mais objetivo. Traga esse sonho também para a vida espiritual. Se prepare agora no mês de dezembro, apesar das festas, não deixe que as festas tirem a necessidade de você avaliar, de pausar e avaliar a sua vida, de você se fortalecer, de você se abastecer mais de Jesus, mais do Espírito Santo e mais de Deus. Sem Jesus, sem o Espírito Santo, sem Deus, nós não teremos êxito, nem na vida natural, nem na vida emocional, e muito menos na vida espiritual. Eu quero deixar essa palavra com vocês, é só uma motivação, né? O Evangelho nos oferece muito mais, vai muito mais além. A Bíblia
Sagrada tem muito mais a oferecer. A gente vai lendo e vai conhecendo e vai entendendo e ler mais e busca mais, e a palavra vai provocando em nós crescimento, fortalecimento, como está lá em segundo Pedro 3,18. Antes de tudo, cresça na graça e no conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos orar nesse instante, na parte final deste culto, que está sendo de forma online, também, orar por todos, orar por nós evangélicos, orar pelas pessoas que estão à nossa volta, orar por nossos parentes. Nós temos pessoas enfermas, doentes, desempregadas, hospitalizadas, pessoas enlutadas, enfim, temos problemas em todos os setores da vida, e a oração, ela é um portal que vai abrir muitos caminhos, que vai trazer muita solução para a nossa vida. Então eu convido todos, aos que estão me vendo, aos que estão me ouvindo, a fazer essa prática maravilhosa, que é a oração, conversar com Deus, conversar para que Deus nos ouça, Deus te ouça, conversar para ouvir Deus, para sentir Deus, né? Para ver o agir de Deus em nossas vidas. Antes de eu querer ver esse agir de Deus na vida dos outros, eu preciso que Deus comece a agir na minha vida, a derramar a sua graça, a sua glória e o seu poder na minha vida. Então eu quero, neste momento, levantar a minha mão aqui em oração, em clamor, em súplica, acreditando que a oração, ela nunca é vazia, porque eu creio num Deus vivo, num Deus ressurreto, que está presente aqui agora comigo, está presente aí com você. Deus está com você aí aonde você está. Eu quero orar com você, eu vou orar aqui e você ore aí, acredite, Deus vai te surpreender com algo novo, uma alegria nova, uma unção nova, uma graça nova, uma bênção nova na tua vida, na tua família, na tua vida natural, na tua vida espiritual e na tua vida emocional. Oremos em nome de Jesus. Senhor Deus, estamos aqui, ó Pai, nessa parte final deste santo culto a Ti, Senhor, onde aqui procuramos louvar, adorar, glorificar o Teu nome. Senhor Deus, nos ajuda, pois nós temos plena necessidade do Teu agir, da Tua graça, do Teu perdão em nossas vidas. Reconhecemos que somos totalmente dependentes de Ti, Senhor. Sem Ti não somos nada, não somos ninguém, nada acontece, nada muda, nada vai se transformar, não teremos nenhuma renovação se não for com a Tua graça, com a Tua glória, com o Teu poder e com a Tua bênção em nossas vidas, ó Pai. Nesta oração, peço por todos, ó Pai, nós temos necessidade da Tua presença, da Tua graça maravilhosa, nos dando suporte, nos ajudando a fazer as pausas necessárias, ó Pai, para conseguir tocar a vida em frente, para continuar marchando em direção ao reino dos céus, em obediência ao Teu Evangelho, praticando o Teu Evangelho, compartilhando o Teu Evangelho com aqueles que estão à nossa volta. Senhor, nos dê a Sua bênção, nos dê a Sua graça, nos dê a Sua paz, em nome de Jesus Cristo, hoje e sempre. Obrigado e amém. Também quero aproveitar neste momento e desejar um final de ano abençoado para todos vocês, um final de ano com uma vida natural, uma vida espiritual e uma vida emocional abençoadíssimas, né? Abastecida, revista, ali realmente plena, para que você toque a sua vida na plenitude que Deus criou você. Então, que você possa curvar a sua cabeça aí, estender as suas mãos e receber aí a bênção apostólica em nome de Jesus Cristo. Que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande, santo, eterno e o poderoso amor do Senhor Deus de nosso Pai, e que as comunhões e as consolações e os dons do Divino Espírito Santo aconteçam, permaneçam e prevaleçam em nossas vidas, hoje e sempre, em nome do Senhor. Obrigado e amém.
Que o Senhor abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.